Olá, caros alunos e público em geral. Então, nós retornamos neste vídeo aqui a análise do livro Filosofia da Tecnologia, um convite do professor Alberto Cupani, analisando e discutindo, de modo geral, o capítulo 3, que é chamado A Visão do Historiador, ou seja, a filosofia da tecnologia como um todo ela é objeto de estudo de diferentes abordagens, ou seja, filósofos, antropólogos, sociólogos, historiadores. Então, ela tem engenheiros, tem um campo de atuação de abordagem bastante interessante. E o recorte que o professor Alberto Cupani faz nesse livro é justamente o que? A visão de um historiador. E dentro a pluralidade de visões existentes, o recorte é de um exímio conhecedor, um exímio escritor chamado Lewis Mumford, escreve duas grandes obras, a primeira delas, Techniques and Civilization, e a outra, The Might of Machine, a primeira em 1934 e a segunda em 2 volumes, em 1967 e depois 1970. Então, o intuito é trazer um pouco, digamos assim, como que é uma disciplina de introdutória, é trazer algumas questões que um historiador da filosofia da tecnologia consegue identificar dentro dessa temática, dentro desse campo de investigação. É uma pena que ainda nós não tenhamos essas duas obras, Técnica e Civilização, traduzidas para o português e tampouco o Mito da Máquina. Ou seja, ajudaria muito a difusão do pensamento de Lewis Mumford, mas também ajudaria a entendermos melhor a concepção da técnica. Teríamos, digamos assim, um campo bastante fértil de investigação. Mas aqui o intuito é trazer um pouco e sintetizar um pouco as ideias apresentadas por esse autor. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender e que o Mumford nos chama a atenção, nos leva a pensar é a terminologia, ou seja, o uso, qual é o uso adequado, quais são os conceitos que são importantes para a gente poder pensar essa questão da tecnologia. Então, o conceito de máquina vai ser diferente de máquinas, dos dispositivos, entre outros elementos. Máquina é um conceito-chave, é um conceito importante, é um conceito que não vai estar reduzido apenas ou tão somente, digamos assim, aos objetos que funcionam com determinada autonomia ou que funcionam com determinada sistematicidade. Aqui, o primeiro conceito, digamos assim, de máquinas seriam então o quê? Todos os dispositivos, como a imprensa, o tear mecânico, que tendem a operar automaticamente. Só que isso são o quê? São exemplos de máquinas, mas máquina é algo muito maior, muito mais complexo, muito mais interessante do que o conceito de máquinas, ok? Então, o primeiro ponto. Por quê? Porque ele vai diferenciar entre máquinas, instrumentos e ferramentas. Ou seja, o que seriam instrumentos ou ferramentas? A máquina, as máquinas elas tendem a fazer o quê? A funcionar ou tendem a funcionar de uma forma mais autônoma. Os instrumentos, as ferramentas, elas precisam ser manipuladas, digamos assim, por alguns aparelhos, ou precisa ter, digamos assim, o agente humano. E tem um outro elemento que comporta tudo isso, que são os produtos finais. Por exemplo, seriam as utilidades, como uma estrada, uma ponte, um túnel. Um túnel não é uma máquina, não está presente na categoria das máquinas, não é um mero instrumento, do tipo uma faca, um forno, um espeto ou qualquer outro elemento. Mas ele é, digamos assim, um produto, é um elemento, digamos assim, que Lewis Mumford se propõe a analisar, se propõe a discutir, que seria justamente o conceito de instrumentos, de utilidades. Então, três conceitos básicos: máquinas, instrumentos e ferramentas e, por fim, as utilidades. Esse conjunto, digamos assim, de
de elementos que são manifestações, que são que são sínteses, digamos assim, do pensamento tecnológico, é que serão analisados, serão discutidos de uma forma muito mais profunda aqui neste capítulo. Então, a máquina, quando Lewis Mumford fala da máquina no sentido de universal, o que seria? Esta máquina está aludindo a todo um processo, ao inteiro processo tecnológico que abrange desde conhecimento, habilidades, as artes, bem como os próprios instrumentos, aparelhos, utilidades e as próprias máquinas. Então, para quem não é da filosofia ou não está suficientemente iniciado, aqui o conceito de a máquina é algo, digamos assim, que engloba as outras máquinas. É do tipo, há uma coleção, esse livro faz parte, poderíamos dizer que faz parte de uma coleção, mas a coleção inclui esse livro. Então, as máquinas estariam envolvidas, estariam presentes no grande conceito a máquina, mas também poderiam representar entidades específicas, como um tear mecânico, como uma prensa, como um computador, como qualquer outro dispositivo que nós temos. Só que, no sentido geral, quando Lewis Mumford fala de uma máquina, então, não é simplesmente esses instrumentos particulares. É uma visão mais panorâmica, uma visão mais holística, através do qual ele está fazendo que ele está analisando todo um processo tecnológico. E como historiador e como, digamos assim, interessado em compreender o desenvolvimento, a evolução, os diferentes modelos de tecnologia, Lewis Mumford vai fazer o quê? Vai tentar conceituar, digamos assim, o conceito de máquina em diferentes períodos históricos. Ou seja, vai fazer algumas etapas do desenvolvimento da tecnologia, tomando como mega conceito, tomando como ponto de partida este arcabouço teórico que é o conceito de máquina, que inclui tanto os objetos, as utilidades, os instrumentos, mas também o conhecimento, a performance, as artes, todo esse grande elemento, digamos assim, que está por detrás. Ok? Então, o ponto de partida para essa análise é que, de acordo com Mumford, os instrumentos e as ferramentas sempre existiram, ou seja, eles estão presentes na história da humanidade desde os primórdios, ou seja, desde o momento em que o ser humano começou a utilizar um galho para coletar alimentos ou para derrubar, para alcançar, para ampliar, digamos assim, o alcance da mão, desde o momento em que ele se cobriu com folhas ou procurou uma caverna, esses instrumentos ou essas ferramentas fazem parte, digamos assim, da identidade humana. Porém, no desenvolvimento, no transcorrer da história, e principalmente na modernidade, há a mecanização e ela produz, digamos assim, significativas modificações. Então, o que Mumford está tentando fazer é o quê? É olhar para a história e ver, digamos assim, como que o homem lidou, digamos assim, nesses diferentes períodos, nesses diferentes momentos. Por quê? Porque ele está tentando explorar justamente o quê? O papel da técnica numa civilização ocidental, ou seja, o campo, o recorte que ele faz, ele vai lidar apenas com a sociedade ocidental. A sociedade oriental ele deixará de lado. Não exemplifica por quê, mas isso é muito comum, digamos assim, entre os teóricos. Então, isso por quê? Porque ela vai partir do pressuposto de que a técnica ela esteve presente, digamos assim, em basicamente todos os processos mecânicos, se reflete na organização social disciplinada e na padronização crescente dos produtos, modos de ação e formas de pensamento. A mecanização parece submeter de maneira inevitável todos os processos orgânicos. Ou seja, ele vai dizer, olha, a técnica e a forma como que essa técnica ela foi sendo pensada, foi sendo desenvolvida e, acima de tudo, foi sendo praticada,
ela fez o quê? Ela moldou, digamos assim, diferentes modelos de sociedade. Ou seja, aqui ele está tentando fazer o quê? Está tentando reconstruir a concepção do homem não a partir do trabalho, não a partir do modelo de polis ou qualquer outra coisa, mas a partir da técnica. Ou seja, como que a técnica ajudou a padronizar, a organizar a determinada sociedade nos diferentes períodos históricos. Aqui, como bom historiador, um dos principais exemplos que ele traz, digamos assim, nessa obra Técnica e Civilização, é que, nas palavras do próprio professor Cupani, é que ele afirma o seguinte: para entender como se chegou a esse estado cultural, Mumford retrocede até a vida dos mosteiros beneditinos medievais, ou seja, ele está analisando como que a civilização ela foi sendo modelada de formas distintas, ou seja, numa sociedade anterior à sociedade moderna, uma sociedade mais medieval, da Baixa Idade Média, ou até mesmo na sociedade antiga, havia uma outra estrutura, uma outra, se a gente quisesse chamar, uma outra tecnicidade, ou seja, nós lidávamos com as coisas de uma outra forma. No intuito, digamos assim, ao analisar esse episódio com os monges beneditinos medievais, ele identifica que no convento e na sua rotina estaria a origem longínqua da sociedade técnico-industrial. Ou seja, ele vai dizer, olha, está lá os monges beneditinos, a rotina dos monges foi, digamos assim, um dos grandes precursores dessa sociedade técnico-industrial. E a primeira pergunta que se faz, poxa, mas o que os monges fizeram de tão extraordinário? Qual foi a grande sacada? O que eles descobriram, digamos assim, de tão importante? E aí vem, a disciplina de ferro da regra monástica, oposta a toda dúvida, a todo capricho e toda surpresa, teria fornecido as bases psicológicas para a vida social mecanizada. Conforme uma lenda, recorda Mumford, o relógio mecânico teria sido inventado por um monge a serviço da observância das horas canônicas. Dessa maneira, o convento deu à vida o ritmo da máquina, um ritmo que passou no século XIV para as cidades. Ou seja, aqui a concepção de Mumford é que, olha, toda essa concepção de marcar de uma forma bastante rigorosa o tempo, ela foi dada, digamos assim, a partir da invenção e da disseminação do relógio. Ou seja, o relógio passou a fazer o quê? A tirar aquela concepção de um tempo mais orgânico, um tempo, digamos assim, que não era tão mensurado em dias, horas, minutos e segundos, mas em estágios de vida, ou instâncias, ou em estações de ano, ou seja lá qual outra forma de conceber, mas tirou esse aspecto de organicidade do tempo e passou a torná-lo como sendo algo calculado, algo métrico, que a gente poderia ter acesso. Ele vai dizer, olha, então, essa rotina que, digamos assim, quem esteve em seminário, quem tem, digamos assim, uma formação religiosa, sabe que há regras, e essas regras elas são ditadas pelo quê? Pelo tempo. Há um relógio que diz, hora de acordar, hora de rezar, hora de estudar, hora de trabalhar, hora de se divertir, hora de estudar novamente. Então, tudo isso é regrado, é regrado. E isso foi, digamos assim, de acordo com Lewis Mumford, uma base, um pilar importante na organização da sociedade técnico-industrial. Então, dessa maneira, digamos assim, a vida entrou no ritmo da máquina. Por quê? Porque era o relógio que ditava o que precisa fazer. São 10 horas da noite, é a hora de dormir. Mas eu não estou com sono, mas o relógio está mandando você dormir. São 5 da manhã.
eu estou com sono. Não, mas o relógio está mandando você acordar. Então, passa a ser, digamos assim, essa concepção que emerge, digamos assim, como um pilar importantíssimo para a sociedade técnico-industrial. Isso, digamos assim, acabou mudando, digamos assim, a forma de organização da vida, primeiro nos mosteiros e depois nas cidades. Por quê? Em praticamente toda a torre de uma igreja, em toda a catedral, ou toda a igreja em qualquer cidadezinha, em sua torre existia o quê? Um relógio. E esse relógio vinha acompanhado, digamos assim, com os sinos. Então, o próprio Mumford diz: os sinos da torre do relógio quase definiam a existência urbana. Ou seja, a marcação regular do tempo suscitou o hábito de obedecer ao tempo, aproveitar o tempo, administrar o tempo. Quem de vocês nunca ouviu falar assim, de que é preciso administrar o tempo? Ou seja, que tempo? É esse tempo, digamos assim, cronológico? É esse tempo que nós temos aqui numa concepção técnica industrial? Ou é, digamos assim, um tempo no sentido mais orgânico, onde que nós poderíamos nos livrar um pouquinho, digamos assim, dessas armadilhas ou dessa pressão dada, acima de tudo, por essa sociedade técnico-industrial? Em muitas cidadezinhas do interior ainda, o relógio do centro da cidade é que dita o ritmo da cidade, ou seja, a hora de acordar, a hora de ir para a padaria, que você sabe que tal hora a padaria está aberta, a hora que vai passar o ônibus, a hora que chega o jornal. Tudo isso é ditado pelo quê? Pelo ritmo, digamos assim, dos sinos e do relógio da cidade. Ótimo. Então, a produção de horas iguais, depois minutos e segundos, fez do relógio o pioneiro e o protótipo da máquina de produção regular padronizada, fonte de inspiração para outras máquinas. Não menos importante foi que, ao dissociar o tempo dos assuntos humanos, o relógio ajudou a surgir a crença no mundo objetivo, independente de sequências matemáticas calculáveis, o mundo da ciência. Ou seja, não seria exagero dizer que o relógio foi a grande máquina, a principal máquina, e talvez hoje em dia mais poderosa máquina, que fez o quê? Que objetificou o tempo. Ou seja, o tempo tornou algo objetivo, independente, digamos assim, das necessidades humanas. O tempo se tornou algo, acima de tudo, matemático, algo que pode ser contabilizado, algo que pode ser mensurado. E dentro dessa mensuração, nós podemos fazer, digamos assim, aquilo que está dentro desse período. Como que se a vida humana pudesse ser restrita, digamos assim, ou pudesse ser decodificada a partir de dias, horas, minutos ou segundos. Ou seja, então vejam vocês, a primeira grande máquina aqui que Lewis Mumford vai chamar a atenção é o relógio. E vejam que o relógio aqui não é apenas um dos elementos da máquina, mas passa a ser o quê? A grande máquina. A grande máquina, por quê? Porque ele estende suas influências para além, digamos assim, da mera contagem do tempo. Ele interfere no quê? Na forma como que nós vivemos, ele interfere na forma por onde andamos, ele interfere em diferentes aspectos. Então, é um momento, é um ponto a ser levado em consideração para aqueles que tendem a estudar ou a conhecer um pouquinho melhor a abordagem de Lewis Mumford. Então, isso aconteceu primeiramente com a noção de tempo. Com a noção de espaço, que são duas categorias extremamente importantes, tempo e espaço é onde que todo mundo da vida se revela, se mostra.
tudo isso está contido dentro do tempo e do espaço. Então, com o tempo, nós fazemos o quê? Nós quantificamos, nós transformamos em dias, melhor, décadas, se quiser, séculos, anos, meses, dias, horas, segundos, milésimos de segundos e assim sucessivamente. Com o espaço, se dá, digamos assim, praticamente a mesma coisa, ou algo muito parecido. Por quê? O espaço deixou de ser algo vinculado a uma determinada situação ou atividade humana e passa a ser entendido como uma dimensão da vida interpretada simbolicamente, para se converter em algo objetivo e independente do homem. Ou seja, agora, de certa forma, pense o desejo de usar bem o tempo e o espaço. Nós precisamos utilizar esse espaço, porque o espaço ele está um tanto quanto restrito. Precisamos ganhar tempo, e por ganhar tempo nós tentamos fazer o quê? Nós tentamos aperfeiçoar ao máximo máquinas do tipo trens, aviões. Nós inventamos uma parafernália de sistemas de telecomunicações. Por quê? Porque nós queremos, acima de tudo, aproveitar ao máximo o tempo. Ou seja, nós não podemos perder tempo. Time is money. Ou seja, no sentido de que tempo é dinheiro. Ou seja, mas mesmo, será que é isso? Ou de onde que veio isso? Se vocês já se pararam para pensar, para refletir sobre isso, de onde que vem essa concepção que todo mundo usa basicamente tempo é dinheiro? Qual é o fundamento disso? Vem, digamos assim, de acordo com Mumford, de uma abordagem, de um dispositivo técnico inventado com um determinado propósito, mas que depois, digamos assim, preparou um cenário, preparou o psicológico das pessoas para cenários futuros, ou seja, que não poderiam ser pensados ou previstos naquele momento. Mas então, em síntese, o que ocorre? Ocorre a objetificação e a quantificação do tempo e do espaço. Ou seja, nós não pensamos mais, digamos assim, nós objetificamos, ou seja, qual é a distância entre a minha casa até a universidade? Qual a distância entre a minha casa e o centro da cidade? São 5 quilômetros. O que é isso? É quantificação. Qual é a dimensão dessa barragem? Ela comporta tantos trilhões de metros cúbicos de água. Ou seja, e esquecemos de ver, digamos assim, as coisas de uma outra forma. Isso é produto, isso é resultado, digamos assim, do momento histórico no qual nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, escreve Mumford, o homem tornou-se poderoso na medida em que negligenciou o mundo real de trigo e da lã, do alimento e vestimentas, e centrou sua atenção na representação puramente quantitativa dele em sinais e símbolos. Pensar em termos de mero peso e número, fazer da quantidade não apenas uma indicação do valor, mas o critério de valor. Essa foi a contribuição do capitalismo para a concepção mecânica do mundo. Assim, as abstrações do capitalismo precederam as abstrações da ciência moderna e reforçaram todo lugar suas ligações típicas e seus métodos típicos de proceder. Aqui, com essa passagem, o que Mumford está fazendo? Ele está fazendo uma associação entre o desenvolvimento do próprio capitalismo, porque o capitalismo não surgiu antes, em outro período histórico. Ou seja, aqui a gente consegue ver que muitas das abstrações, das objetivações aqui, elas estão muito próximas. Então, por isso que é importante a gente ter um olhar um pouquinho mais panorâmico. O que na ciência estava acontecendo nesse período? Estava acontecendo a revolução científica de Copérnico, ou seja, o Sol não é mais a Terra não é mais o centro do universo, não é mais o Sol que gira ao redor da Terra.
Então, uma grande revolução científica, a ciência deixa de ser contemplativa e passa a ser mais instrumental, uma ciência mais ativa. O homem tem, digamos assim, o desejo de controlar a própria natureza, fazendo com que a natureza trabalhe a nosso favor. Então, é uma série de questões que estão justamente o quê? Que estão no mesmo momento, no mesmo período histórico, que estão dialogando entre si e que, digamos assim, se retroalimentam, que fomentam, que dão a possibilidade, digamos assim, para o surgimento de um novo período, de uma nova organização, de um novo estilo de vida, de um novo sistema econômico, inclusive com profundas mudanças sociais, econômicas, políticas, entre outras coisas. Mas vejam vocês, o pano de fundo de toda essa alteração, de toda essa mudança, não é um aspecto social, não é um aspecto econômico, não é um aspecto político. É um aspecto técnico, é um aspecto técnico, é um aspecto, digamos assim, que envolve a mudança na forma como que nós compreendemos e lidamos com o tempo e o espaço. Ou seja, é desmitificar, ou seja, tirar os mitos e, ao mesmo tempo, desmistificar, tirar os aspectos místicos da própria natureza, deixando ela objetiva, deixando ela, digamos assim, acessível ao homem a partir do quê? A partir de um conjunto de elementos. Então, nesse sentido, Mumford vai dizer que o capitalismo ele incentivou a criação da máquina, pois promoveu interesses pragmáticos. Então, ao mesmo tempo que a máquina, digamos assim, deu condições ou fomentou ou proporcionou o surgimento do capitalismo, o próprio capitalismo, ele, digamos assim, impulsionou, ele diz, olha, aqui, digamos assim, a grande chave para o desenvolvimento da civilização. Por quê? Porque incorporou interesses pragmáticos, ou seja, boa parte de elementos místicos, subjetivos, foram o quê? Foram deixados de lado e foram substituídos por interesses pragmáticos. Voltamos lá ao velho e bom dizer, time is money, ou seja, no sentido de que tempo é dinheiro, é interesse pragmático. Eu não preciso ficar contemplando as maravilhas da natureza. Eu quero, digamos assim, que eu consiga solucionar os problemas que aí estão e tirar, digamos assim, algum benefício, seja ele econômico, seja ele de qualquer outra natureza. Então, neste ponto de partida, a gente pode dizer que a técnica e o capitalismo eles acabam se condicionando reciprocamente. Ou seja, e vejam bem, isso é válido lá no início do sistema capitalista, até os dias atuais. Ou seja, Lewis Mumford faleceu em 1990 e poderíamos dizer que a obra dele está incompleta, porque logo veremos a seguir onde que ele vai falar das etapas do desenvolvimento da técnica. Acho que ele teria coisas muito fantásticas. A formação erudita que ele tem, digamos assim, faria uma enorme nos ajudaria a entender, digamos assim, de uma forma muito mais brilhante, de uma forma muito mais compreensiva a realidade na qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque atualmente o capitalismo ele depende, acima de tudo, dos modelos tecnológicos que são empregados e que são desenvolvidos. Ou seja, seria impensável a gente pensar o capitalismo sem o sistema técnico por detrás, que produz o quê? Que produz máquinas, dispositivos, que produz todos os modos de vida possíveis que nós imaginamos, que transforma, que altera, que modifica o mundo de uma forma o quê? Muito mais pragmática, muito mais objetiva, muito mais realista do que nós poderíamos imaginar há poucos anos atrás. Só que aí vem um porém, né? Tudo isso parece lindo, maravilhoso, mas
o que acontece? Que a técnica, então, nesse período de mudança aqui, com o início do sistema capitalista, a técnica ela deixa de estar a serviço do bem-estar coletivo e se coloca a serviço, digamos assim, de um proveito particular, ou seja, a técnica ela perde, digamos assim, aquela dimensão da coletividade. Vamos solucionar o problema para essas pessoas, para essa comunidade, para essa sociedade, para que todos possam serem mais felizes ou estarem melhor, viverem melhor. Ou seja, o espírito da técnica capitalista é um espírito onde que quase do que salve-se quem puder, ou seja, ela está a serviço de um proveito particular. Quem puder comprar, quem puder adquirir, quem puder usufruir, tudo bem, usufrua. De uma forma muito egoísta. Ou seja, é muito egoísta. E aqui só abro um parênteses, não é o Mumford que faz, mas é o professor Gilmar que está falando, no sentido de que, olha, vejam a degradação do meio ambiente. Quem mais utiliza a tecnologia, mais degrada o meio ambiente. Ou seja, quem consegue, por exemplo, viajar de avião, quem consegue, quem tem um automóvel, quem tem isso, tem aquilo, degrada muito mais o meio ambiente de uma pessoa que não tem acesso a tais recursos. Ou seja, quem não tem um carro polui muito menos o meio ambiente do que. Isso é uma análise um tanto quanto superficial minha. Eu estou ciente disso, mas eu quero que vocês entendam que as pessoas que mais têm acesso, as pessoas mais capitalistas, mais endinheiradas, teoricamente elas fazem o quê? Elas têm acesso a mais bens de consumo e isso acaba, digamos assim, produzindo ou agravando, digamos assim, inúmeros problemas ambientais. Só que no final a conta chega para todos, ou na maioria das vezes a conta e as despesas chegam simplesmente para aquelas pessoas que menos agrediram o meio ambiente, que tiveram menos acesso aos bens, ou seja, as pessoas que conseguiram juntar alguns aparelhos, alguns dispositivos em determinadas intempéries climáticas acabam perdendo tudo. Então isso é muito lamentável. Ok? Então, nesse sentido, a máquina, interpreta Mumford, resulta da confluência da vontade de ordem, ou seja, a máquina ela tem essa concepção de ordem, de planejamento, a máquina ela vai fazer aquilo para a qual ela está determinada a fazer, ou seja, um tear mecânico vai fazer o que vai produzir roupas, não vai fazer o que não vai produzir outras máquinas, por quê? Porque existe aquela determinada ordem, vai produzir uma roupa específica para a qual já estava planejada. Então, uma vontade de ordem, simbolizada pelo relógio, ou seja, o relógio sempre possui essa mesma ordem, e uma vontade de poder, simbolizada pelo canhão. Acrescenta que nesse processo não se deve subestimar o papel da guerra, não somente por ele estar estimulado sabidamente diversas invenções mecânicas. Afinal, a formação e a disciplina dos exércitos modernos anteciparam a organização racional da sociedade moderna. Do resto, guerra e comércio foram a miúde aliados, e tanto em uma quanto no outro, a quantificação da realidade foi unido à concentração de poder como um fim em si mesmo. Ou seja, aqui tem muitos elementos que daria uma análise, um debate para lá de interessante, ou seja, a organização dos exércitos, a preparação dos exércitos para uma guerra, ela tem, digamos assim, uma forma como se pode pensar uma organização de uma sociedade, ou seja, precisamos organizar a sociedade dessa forma, assim como que nós preparamos um exército para uma determinada guerra. E, ao mesmo tempo, guerra e comércio, elas são duas situações que andam basicamente lado a lado, desde os primórdios da nossa civilização. Ok? Então, acho que nesse primeiro momento, nessa primeira abordagem, nós podemos parar por aqui, que nós temos
vários elementos para serem analisados e para serem discutidos, ok? Então, voltem ao texto, leiam o capítulo 3 aqui, a primeira parte do capítulo 3. Qualquer dúvida, me procurem que eu estou à disposição. Beleza? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, que será a sequência, o desdobramento desse capítulo 3. Até breve.